Então vamos lá, pessoal. Voltando agora para controle mecânico, tá? Então talvez se eu perguntasse para vocês em sala um exemplo de controle mecânico, talvez, ou a grande maioria, ou a totalidade da sala, ia relacionar para mim que controle mecânico teria a ver com o uso de um pulverizador para aplicar herbicida. Será que é isso mesmo, gente? Eu acho que não, hein? Vamos conferir um pouquinho das informações que eu trouxe aqui para vocês? Tá? Então, antes da gente ir para os exemplos, eu estou colocando aqui para vocês que controle mecânico são métodos mecânicos no controle de plantas daninhas. Então, esse método mecânico pode ser eu usar minha própria mão, pode ser eu usar a enxada, pode ser eu usar uma roçadeira ou fazer o controle com algum equipamento mecânico acoplado ao trator para fazer o controle dessa planta daninha, tá? Então, eu estou colocando aqui para vocês exemplos, né? E vou ler os tópicos só para que vocês não se percam aqui no nosso vídeo, mas eu imagino que nessa parte aqui seja tudo muito lógico e muito objetivo para todo mundo, tá? O primeiro tópico que eu estou colocando aqui é arranque manual, ou também chamado de monda, tá? Ele é entendido na história da agricultura como um método mais primitivo e realmente é aqueles com os quais a gente fazia o controle na mão, tá? Os nossos antepassados aí. E lógico, gente, imaginando que a população mundial era infinitamente menor do que é hoje, que a economia era diferente, que os costumes eram diferentes e que não se conhecia outras técnicas de manejo, tá? Aí alguém pode perguntar para mim, professora, mas isso não é mais usado hoje? Gente, desde que a ferramenta existe, as pessoas fazem uso delas quando acharem necessárias, tá? Por exemplo, na pesquisa, ela é uma prática bastante utilizada ainda. Só que na pesquisa eu estou falando em parcelas, eu não estou falando em hectares, né? Então é diferente. Mas confesso que eu ouvi ultimamente no dia de campo, em função da presença de algumas plantas daninhas em propriedades onde herbicidas não têm mais controle sobre elas, que os produtores estão contratando mão de obra, sim, para ir nas áreas da propriedade e fazer arranquio de planta daninha na mão, tá? Então pode parecer algo pré-histórico? Pode parecer e é, mas isso não quer dizer que nunca mais vai ser utilizado, tá? Aí vem a capina manual. Quando eu falo de capina manual, gente, eu estou fazendo uso do enxada, tá? Da enxada ou enxadex, né? E aí, assim, também dependendo também da propriedade, continua sendo uma técnica útil. Dependendo da propriedade, é inviável, né? Tanto pelo uso do equipamento, porque você tem que fazer a manutenção dela, deixar ela sempre afiada, quanto o uso de mão de obra nesse sentido e o custo que essa mão de obra teria. Além de, vamos combinar, gente, que sobre as condições climáticas que a gente vive hoje, esse sol, tem momentos do dia que é enlouquecedor estar no sol, e o perigo das radiações UVA e UVB em gerar câncer de pele, eu não vejo como um trabalho para ser realizado pelo ser humano, tá? Então, só vamos fazer uso dele se realmente for a ferramenta mais oportuna para aquela situação, tá? Aí vem as roçadas, tá? Que aí a gente está pensando em roçadeiras, que dependendo da propriedade pode ser uma roçadeira manual, mas aqui a gente já pensa naquelas roçadeiras acopladas aos tratores, tá? E o cultivo mecanizado feito por instrumentos tracionados por animais ou por tratores. Também não acho justo fazer essa tração animal, mas em pequenas propriedades e pessoas que trabalham com baixa tecnologia, infelizmente a gente ainda pode encontrar essa realidade, tá? E aí essas técnicas, gente, estão muito mais voltadas ao sistema convencional de cultivo do que ao plantio direto, porque a gente não pode revolver o solo, certo? Então, com relação ao cultivo mecanizado, eu estou colocando algumas limitações, né? Então, o controle na linha da cultura nunca vai ser feito, porque eu corro o risco de fazer o controle da cultura junto. A baixa eficiência sobre o solo molhado, porque o solo pode grudar no implemento, dependendo do quanto que esse solo está molhado, vai começar a empapar e aglomerar solo ali, vai virar um bolo de neve, vai criar erosão na propriedade. E ineficiente em plantas daninhas de reprodução vegetativa, que seria o caso da tiririca, por exemplo, que a gente falou um pouquinho de tempo atrás, tá bom? Então aqui eu estou mostrando algumas fotos para vocês de sistema de cultivo primário e de cultivo secundário, mas volto a dizer que só é válido para áreas com propriedades que façam uso de sistema convencional de plantio, tá?
E aqui, gente, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, até eu vou trazer a imagem agora direto pro computador, vou tirar a minha carinha daqui, para que vocês vejam que essas ferramentas existem. Essas fotos não são minhas, tá? Eu busquei junto da literatura e da internet. Então, em alguns países elas são usadas, algumas são históricas, algumas ainda são usadas, algumas foram desenvolvidas só para pesquisa, mas o fato é que elas estão aqui e eu acho válido mostrar, tá bom? Então, eu vou aproximar vocês aqui um pouquinho. Tá? Então, aqui vocês acho que conseguem perceber já o tipo do manejo existindo na entrelinha, tá? Aqui também um cultivador rotativo. Aqui um equipamento chamado de rolo facas, quando a gente quer fazer a rolagem do material, tá? Vegetal, a gente não vai colher. Aqui formas de controle mecânico, essa daqui eu aprecio muito, gostaria de fazer com vocês, tá? Aqui a catação, né? Olha essa que interessante, pessoal, tá? Então, imagina você ter um equipamento que consiga comportar essas pessoas, mesmo que a sombra, porque na Eternity não esquenta nada, né, minha gente? Tá? Fazendo aí a catação de plantas daninhas, a eliminação na mão, tá? Aqui estou mostrando para vocês o manejo mecânico na cultura da cebola, tá? Que essa fatalmente você vai estar revolvendo o solo. Cultivador denominado tipo vassoura, tá? Então, ele vai sendo rotacionado no solo e vai eliminando por fricção. Aqui por ar comprimido, tá? Mas vocês percebam o pó que levanta e vamos entender se isso é positivo ou não, tá? E aqui eu coloco para vocês então que as principais limitações desse cultivo é o que a gente já falou do controle da planta daninha na linha, o custo para tudo isso, né, gente? E entender se isso vai funcionar na fisiologia da planta. Então aqui ele está citando, por exemplo, a questão das sementes fotoblásticas positivas, tá? Então aqui exemplos de controle para culturas perenes, o uso de roçadeira, tá? Então é lógico que nessa condição aqui, mesmo que esteja relativamente longe, ó, dá pra ver que a saia da cultura aqui tá limpa, o problema tá na entrelinha. Mas, gente, é competição, ela tá roubando água e nutriente, tá? Então aqui eu tô mostrando pra vocês um gráfico que simboliza técnicas diferentes de manejo na cultura dos citros. Então eu volto a falar pra vocês, gente, que eu não gosto de informação que não traz estatística, né? Então aqui ela só tá trazendo percentagem, mas eu acho que é um ponto zero pra gente partir, tá? Deixa eu tentar trazer um pouquinho mais pra cá, pra ver se fica mais fácil pra vocês verificarem, tá? Então, essa primeira gráfica aqui está mostrando um tipo de controle usando glifosato e mais roçadeira, tá? Onde ele teve 100% de controle de plantas daninhas e teve a melhor produção. O segundo gráfico aqui mostra glifosato mais uso da grade, com 94,2%, glifosato em área total, com 90,3%, roçadeira seguida de roçadeira, então em duas épocas diferentes, 83,9%, gradação cruzada, 78,5%, e aqui a testemunha sem controle nenhum de planta daninha com 62%, tá? Então, o que isso demonstra, pessoal? Que as diferentes técnicas de manejo vão dar um diferente tipo de resposta no campo. E que não vai existir uma receita pronta. Então aqui você pode entender, a professora, glifosato e roçadeira foi o melhor. For para aquela situação, e a gente tá falando de cultura de citros. Na cultura do algodão, gente, eu vou usar roçadeira? Não vou. Será que na cultura da macieira eu teria a mesma resposta dos citros? No eucalipto? Pode ser que sim. Pode ser que seja bem parecido e pode ser que não, tá? Pode ser que eu tenha que o herbicida que eu escolha interfira em alguma etapa do processo
do desenvolvimento das plantas, das culturas, não falando aí de plantas daninhas. Então eu tenho que pensar no todo na hora que eu vou escolher a ferramenta, tá bem? Tá? Vou voltar aqui para a tela. Tá? Então aqui a demonstração para vocês de capina e arranquio. Tá? E aqui eu coloco um slide de resumo dessa técnica, né, de método mecânico, dizendo que é onde que a gente vê as vantagens. Na questão econômica, eficiência em solos secos, né? E é uma técnica, vamos dizer que rápida, tá? As desvantagens é não controlar nas linhas, né? Pode danificar o sistema radicular da cultura, pode reduzir stand, é inoperante em solo úmido, ajuda na propagação de plantas de reprodução vegetativa, além de degradar o solo, tá? Então, eu pergunto para vocês quais seriam os prós e os contras dentro de cada método de cultivo que a gente tá estudando aqui, tá? Então, assim, tudo, gente, vai ter o ponto positivo e o ponto negativo. Mas aonde que vocês têm que fixar o olhar de vocês? Na cultura que você está manejando dentro da tua propriedade. Então, se você for manejar os citros, a tua cabeça vai ser uma. Se você for manejar algodão, vai ser outra. Se for manejar soja, é outra. E aí, se a gente estiver pensando em culturas perenes, a rotação de cultura já fica inviável da gente relacionar. Nas culturas anuais já não fica, né? Então, qual é o meu plano de manejo que eu vou utilizar, tá? Cabe o cultivo mecânico ou não cabe? E assim, vale a pena eu fazer ainda o uso de cultivo convencional para usar o cultivo mecânico em vez de usar plantio direto? Será que o plantio direto não me agrega muito mais características de qualidade do que o plantio convencional? Será que eu não tenho um benefício a longo prazo do meu solo muito melhor e o solo vai ser o berço para minhas culturas sucessoras? Então, fica a dica para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, tá bem?